Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, contando essa história. Durante muito tempo, eu fugi dela. Fugi das lembranças, fugi das promessas, fugi até do espelho. Mas chega um momento em que a gente entende que o silêncio também grita, e que Deus continua falando mesmo quando a gente tenta não ouvir. Eu vi com meus próprios olhos. Não ouvi dizer. Não foi alguém que me contou. Eu vi. A primeira vez foi como se o céu tivesse se aberto diante de mim. Foi algo tão lindo, tão puro, tão divino, que o meu corpo não conseguiu suportar. Fiquei sem ar. Minha voz sumiu. As pernas falharam. Eu chorei como criança. Chorei como alguém que finalmente entende que não está sozinho no universo. Eu gritava, mas não era desespero. Era excesso, emoção demais para um peito só. Foram apenas 10 passos. 10 passos simples, humanos, comuns, mas que carregavam o peso de um milagre impossível. Naquele dia, um homem que não andava, andou. Um homem que não se movia, se levantou. Um homem que a medicina havia rotulado, limitado, arquivado, caminhou. Todo mundo ficou em choque, olhos arregalados, bocas abertas, silêncio absoluto. E então alguém disse: "Levanta e anda em nome de Jesus." E ele levantou. Os médicos não sabiam explicar. A ciência não tinha respostas. Não havia laudo, estatística ou tese que desse conta do que aconteceu ali. Só uma coisa fazia sentido: o nome de Jesus. Eu vi cegos enxergarem, vi mudos falarem. Vi a majestade de Deus se manifestar diante de mim, não como teoria, mas como realidade viva. Eu vi câncer desaparecer, estágio terminal, sentença final. Mas não para Deus. Eu vi estruturas espirituais sendo despedaçadas. Vi cadeias invisíveis caírem. Vi o mal perder força diante de um poder eterno, supremo, celestial. Vi sentenças irreversíveis serem repreendidas. Vi vitórias improváveis acontecerem. Vi milagres que todo mundo chamava de impossíveis se tornarem testemunhos. Lembro do cheiro da chuva. Lembro da glória do amanhecer. Lembro de perder completamente o chão e a noção do tempo. Eu louvava com tudo que eu tinha, com tudo que eu era. Eu me deixei levar. Deixei Deus me encher, me preencher. De joelhos eu agradecia. Não por coisas, mas por presença. Por saber que Ele estava ali, comigo. Eu sempre esperei nele. Eu falava a língua dos céus. O nome dele estava na minha prece, nos meus pensamentos, na minha respiração. O braço dele me envolvia. Ele me curava até de febres simples, mas que carregavam um cuidado profundo. Eu sentia algo sagrado percorrer minha pele. Um arrepio que não vinha do frio, mas da presença. Amar a Deus, para mim, era quebrar a lei da gravidade. Era flutuar acima da dor. Era descobrir o rosto da felicidade sem máscaras, sem véus. Era sintonia pura com a verdade. Era o fôlego do amor. Era o grito mais livre que eu já dei. Mas um dia, eu olhei no espelho e não me reconheci. Aquele rosto já não carregava a mesma luz. Aquela voz já não cantava da mesma forma. Aquele coração já não batia no mesmo ritmo. Deus tinha me dado tudo, e eu tinha devolvido o desprezo. Me senti preso dentro de mim mesmo, perdido, sem endereço espiritual, sem saber se eu estava subindo ou descendo. Sem lembrar como cheguei no fundo do poço, porque é assim. A gente vai saindo aos poucos e logo estamos totalmente adormecidos da presença do Senhor. Como eu pude esquecer? Como eu pude olhar para trás depois de colocar a mão no arado? Meu milagre já não era mais externo. Não era mais sobre cura física, sobre sinais visíveis. Meu milagre agora era aquecer um coração congelado. Eu estava confuso, andando na contramão. Vivendo mais um dia como desviado, eu clamava: "Faz o meu milagre, Senhor." Porque eu sabia. Bastava uma palavra do trono para mudar toda a minha história. Mas enquanto eu clamava, algo dentro de mim me confrontava. Era para parar e pensar: Deus não é real, não vejo sinais. O que estava acontecendo comigo? De onde tinham vindo aqueles pensamentos que me afastaram tanto? Eu já não parecia mais comigo mesmo. Aquele cristão fervoroso que levava alegria para a praça, que servia aos carentes, que sorria sem medo. Eu me afastei da igreja, me afastei dos crentes. E quando perguntavam por quê, eu dizia que eles não sabiam o que tinham feito comigo. Mas no fundo, eu sabia.
Eu tinha deixado a alegria morrer no meu rosto. Eu estava ferindo pessoas que me amavam. Eu estava quase matando minha mãe de desgosto. Eu carregava uma rebeldia que nem eu entendia. Uma amargura que tomou conta da minha vida. Eu me vi sozinho em lugares que falavam de união. Me senti desprezado onde diziam que éramos irmãos. Então entendi algo duro, mas necessário. É maldição confiar no homem como força, fazer do apoio humano o alicerce, porque quando você mais precisa, eles somem. Mas Deus não. O caminho não era fugir, era voltar. Era tempo de reconciliação. Era se ajoelhar, se arrepender, deixar a carne gritar e a alma falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. E era visível. Eu não era feliz. Eu não estava vivendo as obras que um dia sonhei viver. Até que alguém veio até mim. Não com julgamento, mas com lembrança. Volta a cantar. Volta a profetizar. E aquilo me quebrou. Porque eu lembrava. Eu lembrava de encontrar Jesus enquanto falava. De sentir algo eterno atravessar minhas palavras. Eu lembrava de dizer que Jesus era maravilhoso. Que Ele era a verdade. O caminho. A vida. Ele era liberdade. Era alívio para os cansados. Era descanso para os feridos. Hoje eu não sou o mesmo. E dói admitir isso. Mas também dói ver que muitos ao meu redor também não são. Estamos morrendo aos poucos, espiritualmente anestesiados. Mas naquele dia eu entendi. Eu precisava de alimento, de armadura, de restauração. Não é o homem que convence, é o Espírito Santo. Por isso eu chorei, quebrantado, humilhado, ferido como soldado em guerra. Eu me sentia preso em grades invisíveis e clamei: Senhor, manda teus anjos, porque senão eu pereço. Meu maior pedido já não era sucesso, palco ou reconhecimento. Era restituição. Ser transformado, renovado, restaurado. Meu maior milagre hoje é voltar. Eu prefiro estar prostrado diante do Calvário do que de pé longe da presença de Deus. Essas são as últimas palavras de um desviado. E também as primeiras palavras do filho que decidiu voltar para casa. E você, o que está esperando para voltar? Lembra de como era, pensa como está e volte para Deus.